reunião, que é o seguinte: aqui fora a gente tem a universidade, a gente tem os técnicos, tem professores, tem estudantes. Se vocês perceberem, a gente tem um caminho inteiro de pessoas aqui. A minha questão de ordem é que essas pessoas entrem e se façam presentes na reunião do Conselho Universitário, que acabou de ser... que a gente representa aqui dentro. Conselheira, é uma outra questão de ordem. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer para e passo, não é? A questão de ordem. Veja bem, só escrito a questão de ordem, conselheira Risonilda e o conselheiro Lucas, e o conselheiro Ezio também. Gente, veja, nós já temos discutido essas questões aqui em várias ocasiões, não é? O ambiente decisório dessa universidade, nosso conselho, esse espaço. Nós temos sempre trazido essas discussões, por mais calorosas que elas sejam, para esse conselho. E ela tem tido, não é? Todo o encaminhamento natural em todos os momentos da universidade. O que eu acho que é o mais importante nesse momento é entender que cada um dos conselheiros aqui, né, tem a total liberdade da tomada de decisões e, a meu ver, a presença ou a manifestação, ela é absolutamente natural, mas a preocupação nossa maior é que nós possamos fazer essa tomada de decisão, não é, num clima de maior passividade, não é, sem maiores consequências nesses encaminhamentos. Agora, eu não vou absolutamente entrar em maior discussão com relação a essa questão. Eu fui no início dessa reunião, inclusive procurado por algumas pessoas fazendo essa solicitação, mas eu já ouvi manifestações de vários conselheiros exatamente o contrário com relação a isso. Então não é uma decisão que a rigor ela recaia apenas na figura do reitor. Agora, de uma forma muito aberta, eu submeto ao conselho, não é? Vamos submeter ao conselho, a deliberação que aqui for tomada, vamos junto fazê-lo. Então, perdão. Claro. Então eu queria perguntar aos conselheiros o seguinte: aqueles que acordam... A gente faz a defesa por votação. Gente, não é questão de defesa. Essa é a estrutura decisória da universidade, esse espaço. Os conselheiros, a meu ver, estão absolutamente, não é, claros do que tem que ser encaminhado aqui. Tá certo? Vocês encaminharam a possibilidade de fazer a reunião fora do recinto. Eu, inclusive, fui procurado antes com relação a isso. Eu expressei que muitos conselheiros já haviam manifestado a necessidade de permanência nesse espaço de decisão que é da universidade. Agora, eu quero, de uma forma aberta, democrática, perguntar aos conselheiros sobre essa deliberação. A deliberação que for tomada, nós vamos dar encaminhamento. Então, pergunto, aqueles conselheiros... Gente, eu estou... Gente, o conselheira Bárbara, qual é o encaminhamento? É se fazer essa reunião em outro espaço. É esse o encaminhamento, só questão de ordem. Bem, não é possível nós colocarmos o conjunto das pessoas que estão lá fora dentro desse espaço. Então vamos para o auditório da reitoria para sejamos razoável. Vamos colocar para votação, professor. O senhor acha isso, eu acho uma outra coisa, e outra votação Conselheira Bárbara, a senhora está repetindo o que eu disse. Vamos votar em Não, mas o senhor defendeu um bom tempo. Eu quero defender a minha proposta para a gente votar. Defenda, conselheira Bárbara. Marcar o tempo, presidente. Não, eu não
debater isso, eu vou colocar em discussão. Eu não vou, você vai fazer sua defesa e eu vou colocar em deliberação. A minha posição é muito clara. As nossas decisões, elas são tomadas nesse espaço de decisão que é o Conselho Maior da Universidade. A minha posição é muito clara com relação a isso. Pois não, conselheira Bárbara, defenda a sua aqui e nós vamos colocar em deliberação em seguida. Outros conselheiros que estão aqui ao meu lado, professor Tiago, professor Passos, professora técnica Rivanilda, Analice, os estudantes também, Rafael Arley, Ezio, Lucas. A gente quer que a comunidade acadêmica, que estão aqui, estou vendo professores meus aqui sentados, técnicos, estudantes sentados aqui no lado do ápice da democracia dessa universidade. Esse conselho aqui vai decidir a vida do HU e todo mundo aqui quer assistir. É só assistir, gente, que na votação dos conselheiros mesmo, não é possível que esses conselheiros e os estudantes, os técnicos, podem entrar, a gente depende. Então, a gente vai respeitar o espaço, a gente vai entrar e vai respeitar o espaço. A gente quer ouvir, a gente quer assistir, quer presenciar esse conselho que é histórico para essa universidade. É isso. Só uma coisinha rapidinho. Os visitantes, os crachás que o DCE entregou ainda não entraram. Inclusive, a gente defende, principalmente porque durante as falas houve muita manifestação lá fora. Eu acredito que o pessoal vai entrar no espaço que tiver e vai respeitar a discussão, em silêncio, ouvindo os conselheiros. Agora, se puder, pelo menos abrir a porta, os representantes do DCE que estão com crachá puderem entrar, por favor, façam isso, segurança. Então, nem quem está com crachá aí, e entrar todo mundo, se possível, fazer esses dois caminhamentos. Conselheiro Lucas, não há necessidade de pedir a palavra para fazer isso. Quem tiver com seu crachá vai entrar automaticamente. Não há necessidade de falação no plenário para pedir isso não. Quem tiver com seu crachá vai entrar. Não está aqui dentro ainda, não sei porquê. Já deveria estar aqui dentro. Professor Igor, 2 minutinhos só para a minha fala, por favor. Eu quero defender, é importante, companheiro, a gente defender que nós estamos no processo democrático e que lá fora, eu quero garantir minha fala, que lá fora tem servidores, estudantes dessa instituição que faz parte da história dessa instituição. E o professor Igor começou apresentando a matéria, colocando uma palavra importantíssima que é a democracia, companheiros e companheiras. Então nós queremos apenas garantir a entrada dos companheiros, professores, técnicos e estudantes num recinto onde é democrático, que é a maior instância política da universidade. Então, inclusive, temos aqui fora, no corredor, servidores do hospital universitário que estão ali atento para ver como os conselheiros desta casa irão se posicionar diante da matéria. Então, o que nós queremos pedir, professor Igor, encarecidamente, concluindo a minha fala, é que se respeite o processo democrático da universidade, permitindo a entrada dos companheiros dentro do recinto. E aí a gente pede e conclama aos companheiros que iremos trabalhar, não é isso, companheiros? A questão da ordem dentro da casa. E aí eu acredito que quem está lá fora não vai prejudicar o processo democrático aqui dentro. É isso que a gente quer. Apenas que abra as portas para que a gente possa ter aqui dentro concluído servidores, técnicos administrativos, servidores, professores, discentes e usuários do hospital universitário que é lá fora. É apenas isso que nós estamos pedindo, porque o professor ele começou a falar dele falando da democracia nessa casa. Gente, questão de ordem já foi estabelecida e está havendo uma repetição do mesmo encaminhamento. Não, eu sei, o conselheiro Adriano, conselheiro Adriano, não venha colocar situações de conflito neste recinto. Conselheiro Adriano, nós temos que ter responsabilidade pelos nossos atos e por aquilo que nós falamos, ok? Está claro isso? De uma forma respeitosa, eu insisto, de uma forma respeitosa, nós estamos dando a palavra às questões de ordem que foi levantado.
A conselheira Bárbara fez uma questão de ordem do processo de abertura para a colocação de mais pessoas aqui dentro. Por favor, eu vou colocar em deliberação essa questão da entrada com todos aqueles convidados que têm crachá, estão com acesso aberto, portanto não precisa qualquer tipo de manifestação. Eu percebo que tudo que está sendo colocado e discutido aqui, está havendo manifestação lá fora. Gostaríamos de ter um ambiente maior para fazê-lo, mas esse é o recinto que representa o Conselho Superior dessa instituição. A minha posição é muito clara com relação a isso. Agora, em respeito ao coletivo, eu vou colocar em deliberação se nós fazemos esse encaminhamento ou não. Então tem uma posição muito clara da conselheira Bárbara, que é o processo de abertura da porta para a entrada do conjunto de pessoas aqui dentro, que eu entendo que fisicamente não é possível. Não é possível. Então abre as janelas. Querendo resguardar a segurança dos conselheiros e demais, que nós pedimos que fizéssemos esse disciplinamento no número de pessoas. E aí, veja que o secretário Rômulo, quando ele determinou o número de pessoas que poderiam entrar, ele perguntou, tem alguma ordem? Eu digo, a ordem serão aqueles representando categorias do outro e aberto absolutamente. Então eu queria, gente, colocar em deliberação aqueles que autorizam a manutenção da estrutura organizacional que está posta para a deliberação, ou seja, com a entrada limitada para aqueles que receberam o convite, por favor, levante o braço. Então, por 31 votos contrários. É uma questão de ordem. Se quer fazer a declaração de votos, que não foi permitido essa questão de ordem. Levantada, por favor. É uma questão de ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Camisa branca não é conselheiro. Eu queria, por gentileza, aqueles que têm crachá, por favor, que levantem o crachá. Crachá amarelo. Conta tudo de novo. Conta tudo de novo. Tem que recontar, hein? Gente, abstenções, por favor. Votos favoráveis à manutenção da estrutura que está posta de decisão e 16 votos contrários. Pois não, declaração de voto, conselheiro. Professora Ana, por favor. Conselheiro Ezio, por favor. Veja só, a todos os estudantes, principalmente que estão aí fora, professor e técnico. Essa reunião, ela tem primeiro um caráter público e definitivo para a universidade. O que vai ser votado aqui dentro não tem volta. O que vai ser determinado aqui dentro não tem volta. No momento que a reitoria vai para a imprensa dizer que quer entregar o H1 EBSER, isso é definitivo e sem volta. E isso
são usuários, são professores, são pessoas que defendem o sistema único de saúde, defendem o povo alagoano, que defendem o principalmente disso. E a minha declaração de voto vai no seguinte sentido: nós hoje precisamos de fato garantir que essa reunião aconteça com toda a visibilidade, com todo funcionamento dela possível. Então eu queria conclamar a todos os conselheiros, de fato, para poder ser sensível, que essa causa não é uma coisa que tem que ser votada em porta fechada, mas toda essa comunidade está aqui volta entrar e definir também junto com a gente, expor sua opinião, debater e a gente de fato garantir que aconteça o direito de todo mundo se expressar e a gente debater essa questão aqui dentro. Então eu queria fazer esse chamado, inclusive para os convidados do DCE entrar também nessa reunião e fazer fala aqui e intervir, assim como todo estudante se sentir convidado. Muito obrigado. Conselheira Bárbara, é declaração de voto, conselheira? Não, é declaração de voto, professor Paz. Ok. Conselheiro, é declaração de voto, conselheiro? Declaração de voto. É a minha. Conselheiro Paz. Estou chamando a atenção para a questão da votação. A quantidade de votos, eu acho que deve ser verificado isso. O primeiro não vai para o crachá. Entendeu, pai? Defenda aí. Paz, uma palavra, por favor. E aí a gente encaminha como recurso de votação para que seja recontado os votos e aí dirimir as dúvidas. Ok. Em primeiro lugar. Então vamos fazer a recontagem de votos. Ok. Ok, Paz. Agora tem uma declaração de voto. Ok. Então, foi pedido uma recontagem de votos. Então, eu queria pedir encarecidamente aqueles presentes, os conselheiros, que por favor levantem peraí, os crachás, todos estão com crachá, todos estão. Então, aqueles que aprovam a manutenção da estrutura organizada para essa sessão, por favor, levante o braço. Essa foi levantada. Vou baixando na medida que eu puder. Vamos fazer essa moeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gente, por favor, eu quero pedir ao pessoal da segurança que, por favor, se afaste da porta. Por favor, pessoal da segurança aqui para trás. Por favor, pessoal da segurança aqui para trás. Aí aqui já. Por favor. Não disse que ia respeitar, não disse que ia respeitar. Respeito ao gaúcho. Tenha calma. Me deu, tenha calma. É um profissional. Tem que fazer
eu gostaria que fosse registrado a meu ver, uma quebra de um princípio democrático que foi estabelecido. Como presidente desse conselho, já ouvindo alguns dos conselheiros aqui presentes, com que diz respeito à segurança, estou suspendendo essa reunião.